Então hoje eu vou falar para vocês, brevemente, de como eu vim parar na igreja e na Novo Tempo. Eu me tornei um adventista, um cristão adventista, quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Né? Eu não vou contar para vocês detalhes da minha vida, né, que é muito grande, não tem nenhum porquê, mas como é que eu entrei, como é que eu conheci o Evangelho? Antes de eu entrar para a igreja, para vocês terem uma ideia, eu não lia nem gibi. A única coisa que eu lia era notícia esportiva do jornal Correio do Povo, que era o jornal mais barato, lembra, José? O mais barato. O 0 Hora era mais caro. Então eu assinava o Correio do Povo, lia notícia esportiva e não lia nem gibi. Nunca tinha lido nenhum livro. Só aquele livrinho no primário, Tonico e Tinoco, porque eu fui obrigado. Né? Então, a minha vida se resumia em fazer os trabalhos em casa. Né? A minha mãe, graças a Deus, apesar dos erros que ela fez, ela não criou nenhum filho vagabundo. Né? Todo mundo trabalhava. Antes de sair jogar futebol, ia lavar uma calçada, ia lavar uma louça, ou ia fazer um pão. Então, lá em casa não formou-se uma geração mimimizenta. Né? Formaram-se homens, de vergonha na cara. Mas é assim. Então, eu tinha minhas obrigações. E para vocês terem uma ideia, amigos, eu fui criado dos 5 anos até os 17, quando me tornei adventista, eu não fui mais, fui criado dentro de um bar, porque meu avô tinha bar. Então, eu vivia dentro de bar, jogando sinuca e tomando refrigerante. Por isso que eu tenho dificuldade de largar o refrigerante até hoje. Graças a Deus eu não bebi. Por quê? Meu pai foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, de tomar álcool às noites para poder dormir. Então, eu e o meu irmão... Minha irmã já era muito pequena, mas o meu irmão e eu, quando víamos aquilo, e víamos como que o nosso avô, que nós tanto amávamos, né, e o pai também, ficavam, não que eles nunca nos agrediram. Engraçado, né? Tem cara que diz assim, né? O cara bêbado, ele chega em casa, quebra tudo porque ele está bêbado. Não, é porque ele é sem vergonha mesmo. Tá? Porque meu pai e meu avô eram alcoólatras, ficavam bêbados e nunca encostaram a mão em nós. Eles tinham os problemas deles, lidavam entre eles, mas era ruim você vê a pessoa que você ama naquele jeito. Então, eu me criei, meu irmão e eu, com um certo trauma de bebida. Então, eu mesmo não sendo da igreja, eu nunca fumei e nunca bebi. Né? Porque eu não gostava daquilo. Eu vi que aquilo não era bom. Estava estragando a vida do meu pai, do meu avô. E eu pensei assim, eu vou me arrebentar com isso? Eu não vou. Né? E aí... Só que eu fazia uma coisa, eu tinha, no ensino médio, 4 colegas maravilhosos, foram assim grandes amigos meus, pena que nós já perdemos o contato há alguns anos, mas foram amigos assim que eu podia contar com eles todas as horas. Então, antes de eu conhecer a igreja, eu fazia uma coisa, eu não bebia, mas eles bebiam. Então, o que eu fazia? Nós saíamos à noite, íamos aí para alguns lugares, né? E aí eles compravam uísque. Na verdade, pediam para às vezes um cara de maior comprar, não é? E eu guardava o uísque para eles debaixo do porão da minha casa. Aí, depois no horário da noite, né, eu ia para casa dormir, às vezes eles iam continuar na bagunça na rua, e aí depois eles passavam de volta na minha casa, pegavam o uísque e iam tomando, iam para casa. Eu contando isso para vocês verem depois a diferença entre um amigo e um colega. Porque você acha que você, às vezes, tem amigos, mas você não tem amigos, às vezes tem colega. E eu vou te explicar o porquê. Tá? Eu era cúmplice deles. Só que tinha uma outra coisa, pastor, aí em questão, que eles vão ver como é importante você saber que um amigo verdadeiro, ele gosta de você, sendo você cristão ou não. Vou te contar isso depois. Aí, queridos, na minha infância, né, porque eu vivi num lar... Meus pais
assim, nunca foram de bater em nós, nada disso, né? Minha mãe era um pouquinho mais para essa linha, mas não apanhamos quase, não dá para reclamar disso, mas os conflitos entre os meus pais eram muito grandes. Uma coisa assim, vocês não têm ideia. E o horário preferido deles brigarem era na hora do almoço. Então, você imagine. Né? Foi depois de terapia que eu fui entender por que eu não conseguia, há alguns anos atrás, sentar-me para comer. Eu comia em pé, eu comia ansioso, aí eu entendi por quê, né? Porque fica registrado na mente inconsciente que o almoço é um momento de estresse, de perturbação. Então, foi necessário fazer terapia para eu poder me acalmar mais e poder comer sentado, pra você ter uma ideia. Tive gastrite nervosa com 9 anos de idade. Desenvolvi depressão a partir dos 5. Na adolescência, desenvolvi fobia social e síndrome do pânico e toque. Então, tudo isso veio me acompanhando ao longo da minha vida. Mas, quando eu estava com 16 para 17 anos, eu tinha um sonho que todo menino tem. Né? Todo menino tem um sonho de ser jogador de futebol. Né? E eu queria ser jogador de futebol. E aí eu fiz testes de um clube de 2ª divisão, no futebol gaúcho na época, né? Passei na primeira fase, mas tinha ainda mais 2 fases. Né? Na época era o Palmeirense, não tem nada a ver com Palmeiras aqui, mas era Palmeirense o nome desse clube lá em Palmeiras das Missões. Hoje deve estar na 10ª divisão. Né? Se eu tivesse lá, estava na primeira, com toda certeza. Né? Você não tem dúvida, né? A humildade é bom de vez em quando, né? Mas foi muito interessante, queridos. Eu estava lá, fiz testes, passei na primeira fase, mas daí teve algo. Num sábado pela manhã, quando eu voltei de um treino, eu estava até meio desanimado. Eu passei na primeira fase, mas eu estava sentindo que eu não ia passar nas próximas, porque eu estava vendo uma coisa, que quem estava passando com mais facilidade na 2ª e na 3ª fase dos testes era quem tinha padrinho e empresário. E eu não tinha. Então, eu já estava percebendo, não vou ter futuro aqui ainda. Talvez depois, porque, né? Por que vocês veem na TV muito jogador ruim? Porque ele tinha padrinho e patrocínio. Você vai aí numa favela, em qualquer lugar, você vai encontrar um moleque muito melhor de bola do que qualquer jogador que tem aí. Eu sei porque eu já vi isso. Ah, o jogador fulano joga tal. Joga nada. Tem cara que joga infinitamente mais que eles. Só que eles tiveram o patrocínio. E aí eu voltando meio desanimado naquele sábado pela manhã, parei na frente de uma igreja adventista. E quando eu parei, aconteceu uma coisa interessante. Eu olhei, me deu uma vontadezinha assim de entrar. Mas daí eu pensei assim, não vou entrar, eu não estou vestido apropriadamente, não é? O pessoal estava bem vestido, de terno, gravata, todo mundo bem elegante, e eu estava de uma bermuda, chuteira, uma camiseta branca toda embarrada, e não era sujeira pouca não, porque era dia de chuva, né? Estava totalmente imundo até a tarde. Né? E aí, amigos, eu me lembro, quando eu dei 1 ou 2 passos para ir embora, veio uma voz na minha mente, que eu nem sabia o que era, né? Hoje eu sei, que era o Espírito Santo. Né? Eu não sabia de nada do Espírito Santo. Criei em Deus, mas não sabia de nada mais disso. Dizendo assim na minha mente, ó, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aquilo ali me incomodou. Aquilo ali me incomodou. Aquilo ali até me deixou meio em pânico, assim, sabe? E aí o que aconteceu? Eu decidi entrar. Entrei na igreja, e quando eu cheguei ali na frente, um diácono me recebeu muito bem. Como Deus foi bom encaminhar o diácono certo. Porque se um cara, naquela fase da vida que eu estava, não é? Se eu pego um diácono que diz assim, olha, você não pode entrar aqui desse jeito, eu tinha dado um soco na cara dele e tinha ido embora. Simples assim.
e nem estava aqui hoje. Né? Mas não. O diácono, que eu me lembro, o nome dele era o Nene, até hoje é membro lá na igreja. Ele falou assim, por favor, entre aqui, tem um lugar para você aqui no penúltimo banco. E tinha mesa, a igreja estava cheia, era uma semana de oração. E eu sentei. E um pastor idoso, que eu não lembro o nome agora, eu tenho anotado lá em casa, ele era de Curitiba e estava fazendo essa semana de oração em Palmeira das Missões. Era o último dia da semana de oração, amigos. Né? Último dia. E aí, o título do sermão, nunca vou esquecer, o batismo de Jesus. E aí ele explicou como era o batismo de Jesus, e o Espírito começou a me ajudar a perceber que eu não era batizado como Jesus era batizado. Na verdade, nem por aspersão eu tinha sido batizado. Eu era um pagão mesmo, né? Então, e aí, no mesmo dia, o Espírito me desperta à vontade. Não, eu tenho que ser batizado como Jesus foi. Eu não posso continuar sem ser batizado sendo que ele foi batizado, eu tenho que ser batizado também. Aí, irmãos, amigos, quando ele fez o apelo, aqui que está um detalhe. Eu era um camarada extremamente introvertido, autoestima baixíssima. Alguns amigos meus olham para a minha cara e dizem, né, você tem razão de ter baixa autoestima, né? Mas deixando de lado, mas eu tinha mesmo, ao extremo. Eu não falava nem com a minha mãe sobre os meus problemas. Eu não tinha coragem nem de levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta para um professor. Só em pensar isso já me dava dores de barriga. Tamanha era o grau de ansiedade que eu tinha. Eu tive ansiedade, irmãos, tão elevada que eu tive psoríase, né, que é uma ardência, uma coceira na pele, ao redor do pescoço, tudo ansiedade. Foi eu usar um ansiolítico mais alto, acabou o negócio. Então, a ansiedade ia para o corpo, direto. Né? E quando eu atendi o apelo, amigos, por isso que para mim foi uma coisa não natural, eu fui para a frente no apelo, naquele mesmo dia, leve, tranquilo, como se eu não tivesse a autoestima que eu tinha, o medo que eu tinha até de levantar a mão. Imagina eu levantar o corpo. Fui o primeiro a atender o apelo. Enquanto eu ia na frente lá, de bermuda, chuteira, usava um cabelo pelo ombro, como Jesus, né? Então, Jesus usava pelo ombro, Mona Lisa usava lá embaixo. Né? Você usava como Mona Lisa, eu era como Jesus, pelo ombro. Né? O exemplo do mestre. Eu gostava, cortei o cabelo porque eu fiz uma promessa para Deus. Né? Eu gostava demais de futebol, e gosto ainda, né? Mas hoje não tanto como antes. Que na Libertadores de 95, eu falei assim para Deus, era a final da Libertadores, Deus, olha só a ignorância do camarada, mas acho que Deus teve dó de mim e me ajudou. Eu fazia umas orações de vez em quando, né? E eu falei assim, Deus, se o Grêmio ganhar a Libertadores, lógico, tem que ser o Grêmio, o time dos 144 mil do Apocalipse. É óbvio, não tem como escolher outro, né? Tem alguns amigos aqui que eu sei que fizeram uma escolha, mas tudo na vida é assim. Mas Jesus não voltou ainda há tempo, né? Sim, os 144 mil seriam batalhadores, né? Mas a vitória veio no final, né? E aí eu fiz a promessa assim, amigos, Deus, se o Grêmio ganhar a Libertadores, eu corto o meu cabelo. Eu adorava ter o cabelo pelo ombro, né? Escutava heavy metal direto. Não é essas musiquinhas que vocês dizem que é rock, né? Guns N' Roses. Isso para mim era música romântica. Isso aí não era nada. Né? Isso aí para mim era coisa de dançar com as meninas. Eu nem dançava de vergonha, né? Mas às vezes ia. Então o que acontece? Aí Deus, o que Deus fez? Deus fez com que eu fosse para a frente da igreja sem nenhum vírgula de ansiedade. Isso não é natural para mim. Para mim não era natural um negócio desse. E aí quando eu estava indo,
eu via os comentários dos jovens, né? Não comentários maldosos, mas de admiração. Olha lá aquele cabeludo indo lá na frente. E aí outro assim, olha, ele está de chuteira na igreja. E aí eu fui, atendi o apelo, e eu tinha certeza que eu ia ser batizado naquele dia. Quando eu não fui, mas eu fiquei numa decepção tão grande. Fiquei chateado mesmo, né? Mas daí, no final, olha como Deus faz as coisas. No final, um pastor Ederson Costa Jacinto, né, foi que me batizou depois. Pastor Ederson fez com que o grupo de jovens fosse se despedir de mim na saída. E aí um desses jovens, o meu amigo Marcelo Batista, hoje mora na região de Porto Alegre ali, ele pegou meu endereço e me ofereceu um estudo bíblico. E eu, óbvio, aceitei o estudo bíblico. E fui convidado já para participar do programa JA. E veja que interessante, queridos, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, eles me escreveram uma carta, os jovens da igreja, dizendo o seguinte, eu recebi pelo correio na minha casa, olha, foi muito bom ter tido a sua presença aqui na igreja, queremos convidar você para o Clube JA, que é um clube assim, 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 você pode vir aqui, se você não puder vir, nós buscamos você. Você vê a diferença que faz o tratamento de uma boa igreja para com um visitante? E aí, irmãos, eu fiz o estudo bíblico. E por que eu pude fazer o estudo bíblico, irmãos? Aqui entra uma coisa que, para mim, é muito importante, que o Anjos da Esperança sempre destaque, e como tem feito, né? Se eu dependesse, na época, de pagar por um estudo bíblico, eu não ia fazer. Porque eu era pobre, eu nunca passei fome, mas as outras coisas eu não tive nada. Eu não tive roupas boas, não tive brinquedo, calçado bom. A única vez que eu ganhei dinheiro do meu pai foi uma vez que eu ganhei R$5 para comprar uma caixa de bombons. E eu lembro que quando eu ganhei aquele dinheiro, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste, porque eu sabia que eu nunca mais ia ganhar. E realmente, nunca mais ganhei, porque eram essas as nossas condições. Mas Deus, amigos, foi muito bondoso. Recebi esse curso bíblico grátis. E foi terminar o estudo bíblico, me batizei em setembro de 96. 3 meses depois que eu havia aceitado o apelo, me batizei. E o meu irmão se interessou também. E veja, a nossa família não era muito... Era estruturada, mas não era muito, né? Meu irmão e eu, nós brigávamos muito. A nossa diferença era de 1 ano e 9 meses, mas a gente se gostava igual. Vocês terem uma ideia, como nós não éramos da igreja, né? E a gente às vezes brigava um pouco exageradamente. Uma vez ele pegou uma faca e veio para cima de mim. E eu, óbvio, Caim e Abel. Quase que aconteceu a história Caim e Abel. E eu peguei uma cadeira e grudei em cima dele. Era a alternativa que eu tinha. Nós brigávamos tanto que às vezes minha mãe chorava. E, amigos, quando me batizei em setembro de 96, meu irmão, 3 meses depois, o Evangelho fez com que nós nunca mais brigássemos. Nunca mais, meus amigos, era diário. Era briga de faca, era briga de soco, era briga de pedra, era briga de pinha, espinhenta, era briga de limão, era tudo que vinha pela frente. Paulada. Porque quando teus pais estão em conflito, como é que você não vai estar em conflito com teus irmãos? Não tem como. Né? Mas o Evangelho mudou isso em nós. Nunca mais brigamos. Nunca mais mesmo. Somos grandes amigos. Né? Já pedi desculpas para ele pelas coisas que eu fiz. Ele também já pediu para mim. Quando a gente era jovem ainda. E vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Foi a maior bênção da minha vida, né? Ter me tornado um adventista. Não segui adiante, né, jogando futebol, porque, lógico, tinha a questão do sábado, né? Mas foi uma bênção para a minha vida, amigos. Eu dei estudos bíblicos, né, trabalhei em conferência, e Deus estava me preparando nas conferências, nos estudos que eu dava de casa em casa,
para um dia trabalhar na escola bíblica. Cheguei no ano 2000, no Novo Tempo, por influência da dona Emília. A dona Emília era membro da igreja e mãe do pastor Cléo Fortes. E ela falou assim um dia para ele por telefone: olha, tem 2 meninos aqui que recém vieram para a igreja e não são de família adventista, por que você não dá uma oportunidade para esses meninos aí, no CISAC, na época, né? E aí ele pensou e tal, e surgiu uma vaga. O pastor Cléo Fortes era o tesoureiro na época, tá? E aí, na época, surgiu uma vaga. Uma para contabilidade, e meu irmão foi para contabilidade, e o meu irmão, amigos, tinha trabalhado de graça num escritório contábil só para aprender. E uma vaga na escola bíblica. E eu não sabia nem ligar o computador, porque eu nunca tive computador. E ali eu fui aprendendo. E na escola bíblica, Deus foi me preparando para fazer o Namira. Então foi todo um processo. E não só na escola bíblica. Eu pregava nas igrejas, com bastante frequência na época, e às tardes eu fazia um tirar dúvidas nas igrejas. Queridos, vários problemas meus e traumas Deus resolveu, outros não. E você pergunta, por que, Leandro, não? Porque tem traumas, amigos, e problemas emocionais que, se você não encarar eles de frente, a cura definitiva não vem. Eles vão e voltam. Se Deus cura você de certo trauma, mas ele continua dentro do teu corpo e da tua mente, ele volta. Então, algumas coisas Deus me curou, outras eu estou no processo de cura. Mas, graças a Deus, sou feliz, estou bem. Da depressão fui curado, do síndrome do pânico não tive mais, nem fobia, né? Eu uso medicação para manutenção e vai chegar o dia, pela graça de Deus, que eu não precisarei mais. Mas, enquanto isso, eu vou usando sem nenhum problema, né? E estou aí. Como é que eu ganhei a minha memória? A minha memória foi uma oração. Eu dava estudos bíblicos, foi bom tu ter me lembrado, eu dava estudos bíblicos e aí um dia eu falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a lembrar de alguns textos da Bíblia, para pelo menos eu ajudar as pessoas nesses momentos de perguntas. Depois dessa oração, amigos, minha mente se abriu. Eu não decoro nada. Né? Como é que você vai lembrar de uma coisa que você decora? Isso aí vai para memória curta do cérebro, isso não é eficaz. Eu leio e entendo, internalizo o conceito, não o verso inteiro, né? Mas internalizo o conceito e onde ele está. Nenhum esforço eu faço para isso. Isso é natural, porque foi Deus que me deu. Né? Se tornou assim porque Deus me deu esse dom. Né? Então, Deus foi bondoso comigo, amigos. E eu não era para ter essa memória, sabe por quê? Um medicamento dos que eu usei se chama Alprazolam. É um ansiolítico muito bom, por sinal, mas você nunca deve usar sem orientação médica, senão você vai se lascar no meio. Tá? Então não venha se medicar. Só que eu tomei 5 miligramas dele por dia. Meu nível de ansiedade era altíssimo. E quando você toma esse remédio por mais de 2 anos, 3, ele começa a afetar um pouco a sua memória. Sabe o que acontecia comigo, amigos? Eu tomei uns 4 ou 5 anos esse medicamento. Quanto mais eu tomava, melhor a minha memória ficava. Deus não deixou nem que o medicamento me trouxesse efeito colateral na memória. Então, Deus, amigos, é muito bondoso. Vale a pena vocês crerem nele, vale a pena vocês confiarem nele, vale a pena vocês trabalharem por ele, vale a pena vocês investirem os dons, os talentos, o dinheiro que vocês têm na pregação desse evangelho. Eu fiz um curso bíblico porque se eu dependesse de pagar, eu não poderia. Então, o Anjo da Esperança existe para isso. Com cada R$5, o Anjos manda um curso por família. Quantas igrejas fazem isso no mundo, amigos? Então, pense nisso na hora que você está trabalhando, na hora que você está contribuindo, porque Deus ele vai reconhecer o teu esforço e abençoar a sua vida. E se Deus mudou a minha, tenho muita coisa ainda para mudar, Ele pode mudar a sua também. Tá? Na Novo Tempo estou há 22 anos. Trabalhei como obreiro vários anos, hoje eu tenho um contrato só como assim, presto um serviço, né? Mas na Novo Tempo mesmo estou há 22 anos, desde o ano 2000 até hoje. Entrei com 20,
Estou com 42, não tem como não identificar a idade do camarada desse jeito, né? Mas lembrem-se, amigos, eu não ligava nenhum computador quando cheguei no Novo Tempo, tinha só ensino médio. Né? Deus me ajudou, né? Fui estudando, fui aprendendo. A única coisa que eu lia da Bíblia era o Salmo 100. Eu só entendi o Salmo 100 porque ele tem 4 ou 5 versículos, mais nada. E eu não vou ler agora por causa do tempo, passei muito, mas depois leio o Salmo 100, para vocês verem bem curtinho. Era a única coisa da Bíblia que eu lia e entendia, mas que já me ajudava e me dava um conforto quando eu não conhecia a Deus. Queridos, vamos ficar em pé para orarmos? Vocês lembram daqueles amigos para quem eu guardava uísque? Quando me batizei, um deles disse assim: pessoal, não vamos mais pedir para o Leandro guardar o uísque, porque agora ele está seguindo um bom caminho. Essa é a diferença de um amigo para um colega. Um amigo não abandona você porque você se torna cristão. Então, se isso aconteceu com você, jovem, dê graças a Deus, porque esse não era teu amigo. Era só colega, no momento da folia e da bagunça. Porque amigo não te abandona em nenhum momento da vida. Aprenda a escolher tuas amizades. E um amigo verdadeiro, ele respeita a sua fé. O falso não respeita. Vamos orar. Criador, obrigado, porque por sua bondade unicamente nós podemos ser salvos do pecado, da morte eterna. Por sua bondade, Senhor, nós estamos aqui hoje, vivos, com possibilidades à nossa frente. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por isso. Mas nós queremos, Senhor Deus, como forma de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará por nós, ajudarmos outras pessoas também a conhecerem o seu poder libertador. E por isso, Senhor Deus, eu peço que o Senhor ajude a meus colegas aqui a sentirem no coração o desejo de, nesse dia especial de atendimento do Anjos, a participarem deste projeto tão importante para o Novo Tempo. E que eles não só participem, Senhor Deus, que eles recebam as bênçãos do Senhor por participarem disso. Porque o Senhor é um Pai que presenteia, o Senhor é um Pai que abençoa. E eu tenho a certeza que aqueles voluntários que ajudarem nesse projeto, eles vão receber algo de bom do Senhor. Dê-nos, Senhor Deus, um dia feliz, dê-nos um trabalho abençoado e guarda, Senhor Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.